Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa que eu descobri hoje. E que, poxa, é uma coisa tão, tão óbvia, mas que eu nunca prestei atenção. E quando eu descobri, a minha cabeça. É porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou habilitada. E aí, a gente só tem dois carros. E aí tá. O primeiro carro, que era o que eu dirigia, ele era todo automático. Então ele abria com a chave, o porta-mala abria com a chave, tudo era feito com a chave. E aí, com a chave, sabe aquela chave cheia de botões? Aquilo pra mim é a chave. E aí tá, tudo bem. Aí eu entendia que a chave dos botões era a chave para poder fazer as coisas abrirem e funcionarem, e que a chave de girar era a chave de dirigir. E aí, depois que nós trocamos o carro para um carro inferior, o carro tem a chave, não tem os botõezinhos. Tudo é feito com manual. E aí, eu não dirigi esse carro. Por quê? Porque ele tem um pouco. É, tá, lembrei. Ele não tem o volante que gira tão fácil. Ah, eu esqueci. É hidráulico? Deve ser. Então, eu nunca dirigi um carro que o volante não fosse molinho, sabe? Então, depois que nós trocamos para um volante mais duro, eu não gosto de dirigir também, tá? E aí, meu marido não deixou eu dirigir. Ele falou: olha, você vai ter que tirar umas aulas com esse carro, para depois você assumir para poder dirigir. É óbvio, gente, que eu dirijo na minha cidade porque é uma cidade pequena. Se acontecer assim, de eu esquecer alguma coisa, ou eu não me lembrar para onde eu tô indo, essas coisas, que às vezes pode acontecer, é raro dar esse tipo de crise, assim, de perder tudo, mas quando dá, é só eu parar o carro na rua que qualquer pessoa da cidade pode me levar para casa. Ah, mas a pessoa não te conhece. Se me levar até a Santa Casa, lá eles me levam para casa. Todo mundo sabe quem eu sou. Pelo menos assim, de hospital, essas coisas assim. Então, e eu também sou famosa na cidade por causa do meu estabelecimento, e meu marido é famoso porque ele é professor. Então, não tem como. Mas eu não dirijo, sabe? Eu tô explicando, mas eu não dirijo. Mas se acontecer assim de eu dirigir, mesmo com problemas de memória, qualquer lugar que eu parasse o carro poderia. Poderia o quê? Tá, qualquer lugar que eu parasse o carro, alguém poderia me ajudar. Ah, mas aí se você esquecer que a diferença entre o freio e o acelerador e fazer o negócio errado. Não, eu não me esqueço de coisas que eu sabia antes de ficar doente. Depois que eu retomei a memória, eu não me esqueço, tá? E outra coisa, igual, por exemplo, no meu comércio, no meu banho tosa. Ah, peraí, que eu tô apagando um negócio aqui pra não esquecer. No meu banho tosa. Ah, e se você esquecer e tosar um cachorro errado, ou se você. Aconteceu assim, eu esquecer qual é o cachorro e fazer a tosse que não era pra fazer. Mas isso acontece com qualquer pessoa. Mas, por exemplo, e se você esquecer como que tosa? Eu não vou me esquecer, porque é assim, sabe o macaco? O macaco, quando vai que faz as coisas repetidas, e de tanto fazer coisas repetidas, ele vai fazendo instantaneamente, sem precisar se lembrar que ele está fazendo aquilo. Eu também funciono assim, por isso que eu ainda não me afastei do serviço. Porque eu sou como um macaco. De tanto fazer a mesma coisa, eu não me esqueço que eu tenho que fazer. Tipo, involuntário? É involuntário, sabe? É tipo, vai fazendo assim. E para dirigir, também. Porque é uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, tudo é uma sequência. Então, se eu vou estacionar, eu tenho uma sequência para poder estacionar. É tipo um macaco, sabe? Eu não sei se eu estou explicando isso direito. Mas o macaco é assim: se você falar pro macaco, coloca esse negócio aqui, e ensinar ele que ele tem que colocar aquele negócio aqui, ele sempre vai chegar e vai colocar o negócio ali. Eu também sou assim, só que eu demoro para poder pegar. Por isso que tudo que eu vou aprender de novo no meu estabelecimento demora às vezes até mais de um ano para mim conseguir colocar em prática, porque eu tenho que ficar fazendo todos os dias até eu criar
aquela rotina pra mim conseguir passar no tempo limite. Aí se alguém tá entendendo o que eu tô falando. Tá, mas por que eu tô falando disso, sobre dirigir? Então, aí há muito tempo que eu não dirijo. Eu não dirijo esse carro novo. Tá, eu posso dirigir se eu precisasse dirigir. Ah, por exemplo, eu preciso ir em tal lugar. Eu posso ir sozinha? Posso. Pode acontecer assim. Eu não vou confundir marcha com acelerador porque eu tenho esse negócio de fazer. Mas pode acontecer assim, eu, tipo assim, tá indo no carro e pensar. Às vezes acontece a pé, tá? Às vezes eu tô indo pra tal lugar e aí chega na metade do caminho, aonde que eu tô indo? E aí eu tenho que sentar, parar, tentar me lembrar. Às vezes eu não lembro e volto pra casa. Ah, mas você já esqueceu onde eu moro? Eu já esqueci já. Já esqueci já. Mas nessa época é porque a minha memória tá muito melhor do que ela era. Não, às vezes eu esqueço, tá? Eu, por exemplo, se eu mudar o trajeto, eu vou todos os dias, por exemplo, para academia no mesmo trajeto. Se um dia eu mudar, quando chegar na metade do caminho, eu não lembro para onde que eu ia. Isso acontece. Então eu tenho aquele trajeto para seguir. Eu tenho um trajeto para ir para casa da minha mãe. Se eu mudar, eu vou me esquecer que eu tô indo para casa da minha mãe. Eu, eu começo falando abacaxi, tem muito melhor, né? E aí acontece isso assim, às vezes. Eu tá em tal lugar, eu esqueci. Às vezes eu vou no mercado, chegando no mercado, eu esqueço que eu tenho que fazer no mercado. Isso acontece, mas isso acontece com todo mundo, tá? Eu acho que isso daí também é um pouquinho de excesso de informação. Mas, do que eu tava falando? Do carro. Vocês não, vocês não vão acreditar. É que eu comi muito amor, desculpa. 3 colheres, mas eu tô muito cheia. Aí eu descobri. Vocês não vão acreditar. Eu acho que muita gente não sabe disso. Eu e mais eu. O meu marido, eu deixei a porta, a minha porta do banco que não é o que dirige, aberta. Aí eu fui, entrei no carro e fiquei esperando meu marido. E aí o meu marido chegou. E aí ele destrancou a porta do carro normal. E aí ele ligou o carro para poder dirigir. E aí eu descobri, gente, que a porta que abre o carro é a mesma que dirige. Vocês acreditam nisso? Que eu não tinha percebido isso? É a mesma. E aí eu fiquei tão feliz na hora que eu descobri isso. Gente, como é que uma chave é igual a outra e ainda enfiei e faz tudo ao mesmo tempo? E aí eu fui correndo para contar pra minha cunhada. E aí, na hora que eu tava falando com a minha cunhada, eu parei para perceber que essa mesma chave abre o porta-mala. Gente, eu não sou burra. Eu só tenho um problema de memória e é isso. E é que eu nunca tive um carro que fosse carro, tipo, simples. Eram os botões. Eu não sabia que aquela chave que ligava o carro era a mesma que fazia todo o resto. Tá, pareceu burra agora. Agora eu me senti mal. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu me sinto muito mal com esses negócios assim de esquecer, sabe? Porque. Ah, tipo, às vezes coisas que pros outros é óbvio que pra mim é assim, difícil de lembrar, sabe? E aí eu fico me sentindo muito mal e também o meu raciocínio é muito lento. Mas também, gente, eu tive um dano no cérebro. Não tem como eu falar assim. Seria estranho se eu fosse normal, não é? Seria estranho se fosse tudo como era, e não é. Então eu não tenho a lógica que as outras pessoas têm e não tenho. Eu acho que tinha que deixar ligado. Eu não tenho a lógica que as outras pessoas têm, sabe? Eu queria ter, mas não tenho, não adianta. E também, em defesa do que a mim aconteceu, eu nunca fui muito espertinha desde pequena, sabe? Eu sempre fui lenta. Pelo que o meu psiquiatra falou, eu só piorei o que eu já tinha.